Nós vamos dar continuidade ao conjunto de mensagens que nós iniciamos no domingo passado, né? O Fê vai colocar Mateus capítulo 6, versículo, hoje nós vamos do versículo 22 até o versículo 24. Mateus capítulo 6 faz parte ali do Sermão do Monte, onde Jesus estava ensinando, orientando seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo o Senhor. E o Senhor Jesus continua nos orientando, falando conosco, nos ensinando. Amém? Amém. E nós temos como título da mensagem que nós iniciamos no domingo passado, revendo a nossa prioridade, a nossa maior ambição, né? Revendo a nossa prioridade. Como nós falamos, iniciamos mais um ciclo, mais um ano, 2022 já está aí, instalado. Nós também, no primeiro domingo do mês de janeiro, nós falamos sobre a importância de submetermos os nossos planos, projetos, à vontade do Senhor, aos seus decretos, à sua soberania e à sua vontade boa, perfeita e agradável. A importância de fazermos isso conforme a carta de Tiago. Domingo passado, nós, com base nos versículos do capítulo 6, versículo 19 até o 21, nós compartilhamos o tema: onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Pois conforme o versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que você atribui maior valor, a maior importância, a prioridade máxima da sua vida, da minha vida, ali o nosso coração é atraído. Né? Então, onde está o nosso tesouro? Nas coisas eternas ou aqui nas coisas terrenas que são passageiras? Né? Ok? Mateus capítulo 6, 22 até o 24, nós poderíamos ter tratado desses versículos também no domingo passado, mas teríamos um tempo estendido e eu entendi que seria melhor nós dividirmos. E no próximo domingo, com a graça de Deus e a sua permissão, a permissão de Deus, nós vamos finalizar do versículo 25 até o versículo 34, tá bom? Vamos ler? Mateus 6, 22 até o 24. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E o último versículo, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. E pedimos ao Senhor, Pai, nos dê a compreensão, com a orientação e a capacitação do Teu Santo Espírito, para que possamos agradar o Senhor, obedecendo e praticando aquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém. Só recapitulando um pouquinho, nós falamos no domingo passado, conforme os versículos 19 até o 21, que Jesus, ele não é contra as riquezas, as posses, você ter dinheiro, não. E nós vimos que, segundo Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que as bênçãos do Senhor, que os frutos do nosso trabalho, eles são bênçãos e não trazem dores e nem desgosto para a nossa vida. Nós vimos também que não é errado, e Jesus não é contra, Deus não é contra, a palavra de Deus não é contra, a importância, a necessidade da provisão para o futuro, de nos prevenirmos, né? E isso está registrado também na palavra de Deus, lá em Provérbios, onde o Senhor pede para nós aprendermos com as formigas, né? Que no tempo favorável, no verão, elas acumulam junto para os tempos de escassez. Então, a importância da provisão, da previdência, da responsabilidade nossa. E também não é errado desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem nos dado,
os nossos bens materiais, as nossas posses, os nossos recursos. E Paulo, orientando Timóteo, na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, nós vimos lá que ele falou que tudo o que Deus criou é bom e deve ser desfrutado com gratidão, com ação de graças. Não deve ser rejeitado e desfrutado com temor e com ação de graça, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Nós falamos que o problema não é possuirmos as coisas, mas é as coisas nos possuírem. O problema não é guardar dinheiro no bolso ou na conta bancária, mas é guardar o dinheiro no coração. E esse coração, a sede dos nossos desejos, vontades, ele deve ser ocupado, deve ter a prioridade do nosso Deus. Então, o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, segundo esses versículos nós compartilhamos. E dando sequência à mensagem, que vai até o versículo 34 de Mateus, capítulo 6, 19 e 34, hoje nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele continua fazendo as suas advertências, quanto a como os filhos de Deus lidam com a questão das posses, lidam com a questão do dinheiro, dos bens materiais, a manutenção delas ou a busca por essas coisas. O Senhor Jesus continua dando advertência, nos orientando quanto a esse cuidado. E agora falando sobre a questão dos nossos desejos, da nossa ambição. E a pergunta, conforme o versículo 22 e 23, é: como são os seus olhos? Como são os meus olhos? Como estão os nossos olhos? A janela para a alma. Como estão os nossos olhos? Como são os seus olhos? A nova versão transformadora, NVT, gostei muito dela já no começo. A NVI fala que os olhos são a candeia do corpo. E a NVT traduz assim: seus olhos, nossos olhos, são como lâmpada que ilumina o corpo. Jesus trata aqui sobre a questão da visão, ele trata aqui da questão dos nossos desejos, que passam pela janela da alma, que são os nossos olhos. E ele continua, Jesus, fazendo contrastes, comparações. Olhos bons, igual à luz. Olhos bons, igual à luz que ilumina a nossa mente. Olhos maus, conforme a sequência no versículo 23, é igual a trevas, a um tipo de cegueira espiritual que também afeta a nossa moral e que afeta as nossas escolhas e poder de avaliação das coisas. E isso tudo está relacionado, Jesus está relacionando tudo isso ao caminho por onde nós escolhemos andar, relacionando isso às nossas escolhas. E o Senhor Jesus diz já no versículo 22, fazendo uma advertência aqui, como nós falamos no domingo passado, uma advertência aqui positiva: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Jesus passa da importância de se ter o coração no lugar certo, como nós vimos no domingo passado, para a importância de se ter uma visão sadia, olhos sadios, que nos conduzem por caminhos de justiça, caminhos pautados pela vontade de Deus, caminhos que são estabelecidos por Ele e que estão registrados na Sua palavra. A importância de termos olhos bons. Interessante que o salmista, lá no Salmo 119, versículo 18,
ele ora assim para Deus: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Não vai estar projetado aqui porque eu não passei por Filipe. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abra os nossos olhos, porque naturalmente, nós temos dificuldade de contemplar, nós temos dificuldade de discernir. Naturalmente, nós temos dificuldade de discernir o que é bom e o que é verdadeiro para nós. Por isso, nós precisamos da luz que vem, que emana da palavra de Deus para nós. Nós precisamos dessa luz que ilumina, nos dê clareza, entendimento, discernimento das coisas espirituais. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus, usando a palavra de Deus para isso. Abra os meus olhos, Senhor. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo estará cheio de luz, ou seja, entendimento, mente trabalhada, orientada pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo também exortou os cristãos lá da igreja de Corinto, naquela época, a fixarem os seus olhos nas coisas eternas. Está lá registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, falando sobre as coisas materiais, terrenas e assim por diante, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhos espirituais, olhos da fé. Essa visão, ela é sadia. Essa visão, ela é bíblica. Nós precisamos que os nossos olhos sejam bons. Visão bíblica do mundo. E a gente ouve muito sobre isso, sobre cosmovisão. Queridos, como é que nós contemplamos e vemos este mundo? É importante a gente ter essa compreensão. É importante nós avaliarmos este mundo, esse sistema, esse conjunto de valores, né? E mundo aqui a gente não se refere às pessoas, mas justamente ao conjunto de valores, esse sistema. Como é que a gente enxerga o mundo? Nós precisamos de uma visão sadia, uma visão bíblica para interpretarmos esse mundo segundo a palavra de Deus. Olhos bons, uma visão bíblica. Esses olhos bons que o Senhor Jesus disse que eles ajustam os nossos desejos, ajustam as nossas expectativas. Nós ouvimos aqui hoje sobre isso, pastor Jackson falando. Ajustam o nosso foco para que possamos interpretar este mundo que nós vivemos segundo a palavra de Deus. Olhos bons. E se os nossos olhos forem bons, iluminados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, as nossas decisões, escolhas, práticas serão bem-sucedidas segundo a vontade de Deus. E Jesus fala agora, ele traz uma advertência negativa no versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essas passagens estão dentro desse contexto ainda. A importância, a necessidade de avaliarmos a nossa maior prioridade, a nossa maior ambição, conforme nós falamos como tema dessa mensagem.
em face às coisas terrenas, às posses, ao dinheiro, aos bens materiais, como nós já falamos aqui que não há nada de errado em ter isso para a glória de Deus. Esses olhos maus, eles são guiados, ao contrário dos olhos bons, guiados pela palavra de Deus, iluminados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Esses olhos maus, eles são guiados pela cobiça. Esses olhos maus são guiados pela ganância, pelos desejos desenfreados, pelos desejos cheios de impureza, de malícia, de vaidade. Esses olhos são maus, esses olhos maus são guiados por isso. Nós somos rodeados de tentações. Você concorda comigo sobre isso? Nós estamos rodeados de tentações todos os dias. Muitas coisas nos atraem, nos cativam, tentações. E o apóstolo João faz esse alerta também, fez esse alerta no seu tempo, para os cristãos do seu tempo, e a palavra de Deus faz esse alerta para nós hoje, sobre o cuidado que nós devemos tomar sobre a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, que concupiscência quer dizer cobiça. Desejo ardente de se ter as coisas, atropelando tudo, né? A vontade de Deus, as minhas possibilidades e assim por diante, né? João fala sobre isso, dizendo que a cobiça, ela vem do mundo, ela vem de fora para dentro. E olha de novo a importância da visão dos olhos, olhos bons. Nós precisamos ter olhos bons, iluminados por Deus e sua palavra. A cobiça, ela altera, queridos, o nosso senso de valores. O nosso senso de valores fica distorcido. Nós somos cativados e atraídos pelo materialismo, pelas coisas. Não? Nós estamos rodeados de tentações. E como nós falamos no começo, os nossos olhos são a janela para a alma. Jesus sabe muito bem disso. E ele faz essa advertência. E aqui nós temos alguns exemplos bíblicos, né? Onde os olhos foram cobiçosos, desejosos, e as coisas não terminaram bem. Eva desejou muito, ela viu o fruto proibido e desejou ardentemente aquele fruto para se ter conhecimento. E nós sabemos o resultado disso, segundo a palavra de Deus. Davi viu Batseba e a desejou, a cobiçou ardentemente e a adulterou, e nós sabemos o resultado disso na vida de Davi e de sua família. Ló, andando com seu tio Abraão, quando chegaram no momento de fazer uma escolha, por onde iam andar cada um, para que lado iam andar, a Bíblia diz que Ló viu as campinas verdes do Jordão, ao redor do Jordão, uma área fértil, frutífera, e desejou aquela área e foi para lá correndo, já armando suas tendas, e nós sabemos que o resultado não foi nada bom para ele e a sua família. O perigo dos olhos maus, movidos, orientados, direcionados pela cobiça, pela ganância. É isso que Jesus está orientando os seus discípulos e nos orientando a igreja dele hoje também. Portanto, onde vamos fixar os nossos olhos? Essa é uma pergunta reflexiva para nós, com base nesses dois versículos. E agora nós vamos para o versículo final, o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou a mamon, né? A gente vai falar sobre esse mamon daqui a pouco. Ou as riquezas, né?
Sempre, queridos, trazendo para você aquilo que nós compartilhamos no domingo passado. E se você quer ouvir a mensagem completa, você pode ir ao YouTube, pode ir lá na página da igreja, que a mensagem está lá gravada e você vai ouvir ela todinha. Louvado seja Deus por isso, né? Por esses recursos. Que não há nada de errado em possuir as coisas, mas o problema é as coisas nos possuírem. Guarde sempre isso no seu coração e na sua mente. Conforme o versículo 24, vem a segunda pergunta. A quem você serve, a quem eu sirvo, a quem nós servimos como Senhor de nossas vidas? Ninguém pode servir a dois senhores. É mais uma advertência do Senhor Jesus para a sua igreja, para os seus filhos. Irmãos, é digno de nota e é impressionante como Jesus aqui, o Senhor Jesus, ele não trata o dinheiro apenas como uma coisa. Ele não trata essa questão das posses, das riquezas, do dinheiro apenas como uma coisa qualquer. Ele não trata o dinheiro como uma moeda. Mas ele nos alerta para o poder que essas coisas exercem sobre as pessoas, exercem sobre nós, a ponto de escravizá-las, a ponto de dominar as suas ações, a ponto de dominar as suas orientações, as suas decisões. É impressionante. Jesus não fala aqui do dinheiro como uma moeda, como apenas uma coisa, não. Ele alerta sobre o poder que o dinheiro, que os bens materiais, que as posses podem exercer sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos cristãos. E Jesus se refere ao dinheiro, a mamon, em outras versões, né? E o mamon aqui é um termo grego, mamon, né? Não é mamão, mamão é docinho, bom, depende, não é o mamão, né? Mas mamon é um termo grego que é carregado de significado aqui, não é à toa porque Jesus usa esse termo, que do hebraico, da derivação do hebraico, pode significar no que se confia, aquilo que traz segurança. Olha só, esse alerta é válido para nós hoje. Ou seja, o materialismo exerce poder, escraviza as pessoas, pode se tornar o senhor das pessoas, pode ditar as regras da vida das pessoas. Esse é o perigo que nós devemos tomar cuidado. Aliás, Jesus está falando aqui para os seus discípulos, está falando para nós, que já tivemos um encontro com Ele, transformador, salvador, libertador. E o Senhor Jesus continua, e Ele diz que essas posses, os bens materiais, a manutenção delas, ou a busca por elas, exige exclusividade. Amará um e odiará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Essas coisas exigem exclusividade, essas coisas exigem de mim e de você energia, luta, força, dedicação. E Jesus chama a nossa atenção. Não é errado ter, desfrutar, se prevenir para o futuro. Não é errado, mas é deixá-las dominá-las, nos dominar, nos escravizar. Esse senhor com S minúsculo, o mamon, o dinheiro, a personificação, né? Jesus aqui não trata isso apenas como uma coisa qualquer, uma moeda, não. Esse Senhor com S minúsculo não tem piedade, queridos. Exatamente. Ele chama de Senhor, com S minúsculo, né? Não tem piedade.
exige dedicação total, pode acabar com a minha e com a sua saúde. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam, por amor ao dinheiro, pessoas se divorciam. Por amor ao dinheiro, pessoas se corrompem, por amor ao dinheiro, pessoas são corrompidas. Por amor ao dinheiro, as pessoas se agridem e até se matam. Porque se tornou o Senhor de suas vidas. E o Senhor Jesus diz que nem Deus e nem as riquezas aceitam devoção parcial. Olha que loucura. E isso nos coloca numa posição de escolha e decisão de quem vai governar a nossa vida. Não dá para brincar com isso, queridos. Exatamente. Foi o que o pastor José Paulo falou. Quem serve o Senhor tem liberdade para escolher. É livre. Mas quem serve ao mamon está escravizado. Queridos, Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém e com nada. A Ele honra, glória, louvor. Só a Ele é devida honra, glória, louvor. Só Ele é Deus e Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Rei que governa para todos sempre. As coisas vão passar, as coisas deste mundo vão passar, mas o seu reino continua absoluto. E nós, como filhos e filhas do Senhor, estaremos com Ele, reinando com Ele. Mas Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele não aceita um coração dividido, isso é sério. Talvez estejamos pensando duro demais essa palavra, e não a minha, tá, queridos? A palavra de Deus. Duro demais essa palavra. Eu acho que não é bem assim, não. Talvez alguns podem estar pensando, alguns podem discordar dessas palavras. Enfim. Mas o Senhor Jesus é categórico em dizer, no final do versículo, que nós não podemos servir a Deus e ao mamon. A esse Senhor com S minúsculo. Não dá para servi-lo e servir às riquezas, às posses, ao dinheiro. Não é possível ficar nessa vida dupla ou algo assim. Jesus diz que não é compatível com a vida do Filho de Deus servir ao Deus Mamon 5, 6 dias por semana e no domingo resolver dar uma compensada em tudo isso só no domingo. Dar uma ajustada na minha vida com Deus, enfim, vida que segue. O Senhor Jesus diz que não é bem assim. Que não dá para viver assim. E que bom que Jesus fala conosco assim. Aqui não há palavra de condenação, mas há palavra de exortação em amor da parte de Deus para a vida dos seus filhos e filhas. Isaías capítulo 42, versículo 8, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não consigo, como o salmista disse na leitura do Salmo 139, ele fala assim, tudo isso é demais para a minha mente limitada, para o meu coração finito, isso é demais. Quando eu vejo que o Senhor fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome, gente, tem tanta coisa aqui nesse versículo, eu sou o Senhor, tanto significado que eu não consigo expressar isso para você.
Eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O mamão pode ser um ídolo no nosso coração, e Deus fala que não aceita isso, não divide a sua glória. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Portanto, finalizando nossa reflexão, a quem nós vamos servir com o nosso melhor? A quem nós vamos servir com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas habilidades, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso coração? A quem? A Deus ou às coisas? Ao Criador ou às coisas criadas? Quem vai governar a nossa vida? Quem é o dono da nossa vida? É o nosso posicionamento diante de Deus, pela graça de Deus, por causa do seu amor e da sua misericórdia. Irmãos, nós já falamos aqui, o pastor Jackson, o pastor José Paulo, o pastor Francisco, o pastor Milton, nós já falamos aqui conforme a palavra de Deus e, irmãos, vivemos dias difíceis, as coisas não estão fáceis, o mundo vive rodeado de incertezas, não é? O cenário não é muito favorável, por isso nós precisamos nos apegar ao Senhor e à sua palavra, ouvirmos as suas orientações, revermos a nossa prioridade de vida, continuarmos nos dedicando, nos capacitando, nos esforçando, trabalhando para a glória de Deus, mas pedindo para o Senhor governar o nosso coração, para que não soframos tanto com expectativas terrenas. Que o Senhor nos ajude. Nós vamos finalizar no próximo domingo sobre as preocupações da vida, conforme o versículo 25 até o versículo 34. É assim que Jesus finaliza essa porção, que vai do 19 até o 34. E pela graça de Deus esperamos concluir. Amém?